A falta que te machuca é a ferramenta que o Espírito Santo usa para te levar à prosperidade. E se a dor que você sente agora não for um sinal de abandono, mas o indicador de que o Espírito Santo está movendo algo profundo na sua história financeira. Existe um tipo de falta que não destrói, mas desperta. Existe uma escassez que não aprisiona, mas libera visão. Existe um aperto que não te afunda em dívidas, mas revela onde Deus quer te levantar. Muitas vezes você olha para a sua vida e pergunta por que o dinheiro desaparece tão rápido, por que os caminhos parecem fechados, por que a prosperidade não chega, por que tudo está tão difícil. Mas e se justamente essas sensações forem o terreno onde o Espírito Santo está fazendo o trabalho mais decisivo da sua vida? E se essa dor que incomoda, essa ansiedade que aperta o peito, essa preocupação com o futuro financeiro, for a chave que está preparando você para um avanço que só poderá vir depois desse momento? A escassez mexe com o coração porque ela expõe nossas inseguranças. A falta grita onde nossa fé ainda não amadureceu. A espera mostra quanto ainda não confiamos. A incerteza financeira revela onde o medo ainda governa mais do que Deus. Mas nada disso é para te envergonhar. Pelo contrário, é nesse solo frágil que o Espírito Santo forma dependência verdadeira, aquela que abre portas que o esforço humano jamais conseguiria abrir. A falta que te machuca pode ser um instrumento usado por Deus para reorganizar prioridades, limpar excessos, quebrar ilusões e revelar caminhos que estavam invisíveis. Quando tudo parece estável demais, você não questiona nada. Mas quando falta, você começa a buscar direção. A falta te faz perguntar. A falta te traz de volta. A falta te aproxima. E é justamente por isso que, para muitos, o processo espiritual mais importante acontece em dias de escassez, não nos dias de abundância, porque na falta você se torna sensível, na falta você presta atenção, na falta você aprende a ouvir, e tudo isso é preparação. Toda prosperidade verdadeira nasce primeiro dentro da alma, antes de aparecer na conta bancária. Todo avanço financeiro começa como uma mudança de percepção, antes de se tornar uma mudança de números. Deus nunca trabalha de fora para dentro, Ele trabalha de dentro para fora. Ele transforma a mente antes de transformar o saldo. Ele cura o coração antes de liberar recursos. Ele fortalece a fé antes de destravar portas. E se você já sente que esta mensagem está tocando algo profundo em você logo no início, inscreva-se agora no canal Oração que Move Céus para continuar recebendo palavras que alinham sua fé, sua vida financeira e seu propósito. Não ignore o que o Espírito Santo já começou a mover aí dentro. O que você sente agora é o início de algo maior. A intenção oculta, a falta, como movimento estratégico do Espírito Santo. Há momentos na vida em que tudo parece fugir do controle, como se cada área financeira se desorganizasse ao mesmo tempo. A redução do dinheiro, a conta que não fecha, o imprevisto que aparece, a oportunidade que some, a porta que não abre. Às vezes, você olha ao redor e se pergunta por que Deus permitiria tamanha escassez se Ele mesmo prometeu prosperidade. Só que existe uma verdade que poucos compreendem. Nem toda falta é resultado de erro, atraso ou punição. Algumas faltas são movimentos estratégicos do Espírito Santo, ajustes silenciosos que Ele faz para realinhar você ao propósito que havia sido abandonado ou esquecido. O Espírito Santo age de maneira diferente da lógica humana. Enquanto tentamos sempre manter estabilidade, Ele sabe que existem estruturas internas que só mudam quando algo externo se rompe. Alguns padrões emocionais, crenças sobre dinheiro, hábitos prejudiciais e formas de enxergar a vida nunca seriam confrontados se tudo estivesse confortável.
Quando existe abundância sem consciência, a vida corre no piloto automático. Quando a renda está estável, a pessoa não questiona seus caminhos, mas quando a falta aparece, ela desperta. A mente passa a questionar prioridades. O coração volta a buscar direção. A fé passa a ser real e não teoria. É nesse ponto que o Espírito Santo trabalha. A falta que te machuca pode ser o gatilho necessário para interromper um caminho que levaria a mais dor. Às vezes, Deus remove uma fonte financeira não porque Ele quer diminuir sua vida, mas porque essa fonte estava te afastando do propósito, alimentando dependências erradas, sustentando ciclos destrutivos ou encobrindo feridas emocionais que jamais seriam curadas enquanto houvesse excesso. O Espírito Santo permite que certas estruturas caiam para que outras mais fortes possam ser edificadas. Ele desorganiza para reorganizar. Ele tira para devolver melhor. Ele fecha para redirecionar. Nada é ao acaso. Existe uma intenção divina por trás da falta que muitas pessoas nunca percebem. Entre elas, a necessidade de reconstruir a relação com o dinheiro. A escassez denuncia crenças profundas que estavam ocultas. Crenças como: não sou capaz, não mereço prosperar, Deus está me castigando, vai dar tudo errado, a vida nunca melhora para mim. Enquanto essas crenças governam o interior, qualquer prosperidade externa se torna instável. O Espírito Santo usa a falta como espelho, revelando aquilo que impede o avanço. Quando você vê a raiz, você pode transformar o fruto. Outro ponto poderoso é que a falta quebra ilusões. Existem caminhos aparentemente promissores que, se continuassem por mais algum tempo, destruiriam completamente sua paz, sua saúde emocional e até sua fé. Deus, por misericórdia, fecha portas que pareciam boas, mas que não sustentariam seu futuro. A falta é a interrupção que impede quedas maiores. É a mão de Deus segurando você no limite. É a pausa necessária antes de uma reconstrução que só Ele pode fazer. Por isso, antes de pedir que a falta vá embora, é preciso entender o que ela está revelando. Essa perspectiva muda tudo. A dor deixa de ser apenas dor e passa a ser direção. A escassez deixa de ser ameaça e se torna pergunta. O vazio deixa de ser sinal de abandono e passa a ser convite para reorganizar a alma. Quando você enxerga a intenção divina, a ansiedade diminui, a mente se abre, a fé se fortalece e a prosperidade se aproxima, porque agora existe entendimento. E onde há entendimento, há transformação. A falta não é o fim. É o início do processo que o Espírito Santo usa para te levar ao que você pediu, mesmo que esse caminho não se pareça nada com o que você imaginou. O trabalho invisível de Deus, o que está acontecendo enquanto nada acontece. A fase mais difícil da caminhada financeira e espiritual é aquela em que nada muda por fora, mesmo quando você já mudou muito por dentro. É o período em que você ora, acredita, se esforça, ajusta seus hábitos, busca direção e ainda assim, parece que os resultados não aparecem. Essa sensação de que tudo está estagnado pesa na mente, afeta o coração e cria a impressão de que Deus está em silêncio. Só que o silêncio divino nunca significa ausência. Na maioria das vezes, é exatamente nesse silêncio que o Espírito Santo trabalha com mais intensidade, movendo peças que você não pode ver, criando conexões que você ainda não percebe e preparando portas que ainda não estão prontas para abrir. Existe uma lógica espiritual que poucos entendem. As maiores mudanças começam onde ninguém vê. A transformação financeira que você tanto pede não nasce do lado de fora, mas dentro de você. Antes do dinheiro chegar, é necessário que a mentalidade seja corrigida. Antes da prosperidade se manifestar, o coração precisa ser alinhado.
Antes de oportunidades aparecerem, Deus abre espaço dentro da alma para sustentá-las. O Espírito Santo trabalha no invisível, porque é no invisível que ficam as raízes. E tudo que cresce de forma sólida depende de raízes profundas, que são formadas longe dos olhos, na intimidade, na oração, na espera. O trabalho de Deus acontece em camadas que você não percebe de imediato. Enquanto você pensa que está parado, Ele está organizando sua história. Enquanto você acha que está atrasado, Ele está acelerando o que realmente importa. Enquanto você imagina que nada avança, o Espírito Santo está reposicionando pessoas, afastando influências negativas, limpando caminhos que antes estavam bloqueados. A fé que você desenvolve na falta, a resistência emocional que cresce no aperto, a dependência que nasce na escassez, tudo isso são construções internas que sustentam a prosperidade quando ela finalmente chega. É por isso que muitos avançam financeiramente e depois perdem tudo. Tinham recursos, mas não tinham estrutura interior. Quando Deus parece silencioso, é porque Ele está formando algo importante em você. Ele trabalha na paciência para quebrar a ansiedade que te faria tomar decisões impulsivas com o dinheiro. Ele trabalha na visão para te ensinar a diferenciar oportunidades boas de armadilhas disfarçadas. Ele trabalha no caráter para impedir que a prosperidade se torne orgulho. Ele trabalha na fé para que você aprenda a confiar nele mais do que nos números, mais do que nas circunstâncias, mais do que nas expectativas dos outros. O invisível é o berço da maturidade. E sem maturidade, nenhuma virada financeira é duradoura. Muitas vezes, Deus permite que certas coisas demorem, porque se chegassem antes do tempo, destruiriam você. Uma porta que se abre cedo demais vira prisão. Uma quantia que chega sem preparo vira ruína. Uma oportunidade sem discernimento vira derrota. A espera não é punição, a espera é proteção. A demora é cuidado, o silêncio é construção, o invisível é movimento. O que você não vê é muito mais importante do que aquilo que você enxerga. Deus nunca deixou de agir na sua vida. Ele apenas está trabalhando em áreas que ainda não chegaram ao nível de maturidade que a prosperidade exige. Quando a raiz termina de crescer, o fruto aparece. Quando o alicerce está pronto, a casa se ergue. Quando a mentalidade se firma, o financeiro se estabelece. Nada do que Deus constrói no invisível é desperdiçado. O que parece pausa é estratégia. O que parece estagnação é processamento. O que parece silêncio é preparação. E quando Deus prepara, Ele faz de forma completa, profunda e permanente. Você pode não ver, mas o Espírito Santo está alinhando tudo para que a prosperidade chegue no tempo exato e de forma segura. Quando a dor educa, a falta como refinamento da fé e do caráter. A dor financeira tem uma capacidade única de revelar aquilo que você nunca admitiu para si mesmo. Quando o dinheiro falta, quando as contas acumulam, quando a escassez aperta, algo dentro de você é exposto com uma nitidez que nenhuma outra fase da vida consegue proporcionar. É nesse terreno de vulnerabilidade que o Espírito Santo trabalha com maior precisão, refinando áreas que de outra forma permaneceriam intocadas. A falta se torna uma espécie de fogo purificador, não para destruir, mas para transformar. Ela revela inseguranças, padrões emocionais, crenças escondidas e fragilidades que influenciam diretamente sua vida financeira e sua capacidade de prosperar de forma contínua. A dor educa porque ela confronta mentiras internas que você carregou por anos. Muitas vezes, você acredita que não é capaz, que não merece prosperidade, que sua vida nunca vai mudar, que a adolescência emocional ou feridas antigas definem seu futuro financeiro. A dor coloca tudo isso à superfície.
Ela obriga você a olhar para dentro e perceber que a maior barreira não é a falta de dinheiro, mas a falta de visão. Não é a falta de oportunidades, mas a falta de percepção. Não é o valor que entra na sua conta, mas o valor que você acredita ter. O Espírito Santo usa a dor para questionar essas estruturas internas e reconstruí-las com verdade, com fé e com clareza espiritual. O refinamento acontece no ponto exato em que você se sente mais frágil. É quando você se vê diante da incapacidade que Deus te mostra que a força nunca esteve em você, mas nele. É quando você percebe que perdeu o controle que o Espírito Santo te ensina sobre dependência. É quando as portas se fecham que você aprende a reconhecer a porta certa. O processo dói porque ele destrói ilusões. A falta remove o que era supérfluo, cala o que distraía, confronta o que estava escondido. Quando a escassez chega, você deixa de se apoiar em paredes instáveis e começa a procurar fundamentos sólidos. A dor não é uma adversária, ela é uma professora. Ela te ensina a administrar melhor, a não gastar por impulso, a planejar com sabedoria, a discernir o que é necessidade e o que é fuga emocional. Em tempos de abundância, você pode maquiar decisões ruins. Em tempos de escassez, cada ação tem peso e consequência. Isso te torna mais consciente, mais atento e emocionalmente mais forte. Esse refinamento é essencial para que sua prosperidade futura não seja sabotada por comportamentos antigos. É também na falta que você aprende sobre humildade. Quando você depende totalmente de Deus, a arrogância cai. A comparação perde força. O orgulho desaparece. A dor corrige o olhar e devolve ao coração a postura certa para lidar com prosperidade. Muitos perdem o equilíbrio quando começam a prosperar, porque nunca foram ensinados a lidar com o poder que o dinheiro exerce sobre a mente e sobre o ego. O Espírito Santo usa a falta como treinamento emocional e espiritual para garantir que, quando a prosperidade chegar, ela encontre um coração estável, maduro e governado pela fé. A dor educa porque ela te aproxima de Deus de uma forma que a abundância raramente faz. Na falta você ora mais. Na falta você escuta mais. Na falta você busca mais. Na falta você percebe como o Espírito Santo guia cada detalhe, mesmo quando parece que tudo está contra você. A dor cria sensibilidade espiritual. Ela afina sua capacidade de perceber sinais, reconhecer caminhos e entender direções que antes passavam despercebidas. Esse refinamento não tem preço. Ele molda você para sustentar o que Deus está preparando. A falta não significa que sua vida financeira está fora do controle. Significa que Deus está refinando você para uma vida financeira mais próspera, mais consciente, mais forte e emocionalmente mais equilibrada. Todo refinamento é doloroso, mas todo refinamento produz algo valioso. Você não está sendo destruído, está sendo preparado. A falta como portal de revelação, quando Deus te faz ver o que nunca viu. Existem momentos na vida em que nenhuma palavra humana parece capaz de explicar o que você está vivendo. A falta aperta, a escassez se prolonga, o dinheiro não entra, as soluções parecem distantes e a sensação é de que você está preso em um ciclo que não termina. É justamente nesse ponto, quando tudo ao redor parece desfavorável, que o Espírito Santo começa a abrir um tipo de visão que você jamais teria em tempos de conforto. A falta se torna um portal espiritual, um espaço onde Deus remove ilusões, recalibra percepções e expõe caminhos que estavam invisíveis. Não é exagero dizer que algumas das maiores revelações que moldam a prosperidade de uma pessoa acontecem em dias de aperto, nunca em dias de abundância. A abundância distrai, o conforto anestesia, a estabilidade prolongada embota os sentidos espirituais. Mas a falta
ajusta o foco. Quando algo dói, você presta atenção. Quando o dinheiro acaba, você reavalia escolhas. Quando as portas fecham, você observa com mais cuidado. A escassez ativa um estado de alerta emocional e espiritual que abre espaço para revelações profundas. Deus não desperta sua visão para te machucar. Ele desperta para te preparar. A falta te faz olhar para dentro, para padrões emocionais que estavam conduzindo suas decisões financeiras sem que você percebesse. Talvez você estivesse gastando para compensar uma dor, investindo em caminhos que alimentavam ansiedade, aceitando relacionamentos que sugavam energia, colocando dinheiro onde não havia propósito. A falta revela isso com precisão, porque ela remove o véu. É também na falta que você aprende a enxergar oportunidades que antes pareciam pequenas demais para considerar. Em tempos de abundância, você ignora coisas que poderiam transformar sua vida financeira. Mas quando a escassez chega, a sensibilidade aumenta. Você percebe portas discretas, ideias novas, caminhos alternativos, possibilidades que estavam ali o tempo inteiro, mas que só se tornaram visíveis porque o Espírito Santo abriu seus olhos. A revelação não é sempre sobrenatural no sentido místico. Muitas vezes ela é prática, lógica, direta. É Deus mostrando que a resposta sempre esteve mais próxima do que você imaginava. A falta também revela inconsistências internas. Às vezes você ora por prosperidade, mas ainda carrega crenças que sabotam sua própria jornada. Você pede abundância, mas pensa com mentalidade de escassez. Você declara fé, mas age com medo. Você quer avançar, mas continua preso a hábitos que drenam dinheiro, energia e paz. A falta expõe essas contradições, ela tira as máscaras e te mostra exatamente onde a transformação precisa começar. Deus não revela para envergonhar, Ele revela para libertar. Quando você entende que a falta é um portal de revelação, a dor muda de significado. Ela deixa de ser ameaça e se torna chave. A ansiedade perde força, o medo diminui, a mente se abre. O coração fica mais sensível à direção do Espírito Santo. E quando isso acontece, a revelação flui. Você começa a enxergar com nitidez o que antes era confuso. Começa a entender por que certos ciclos se repetiam. Começa a reconhecer os movimentos de Deus que antes pareciam aleatórios. A revelação te coloca um passo à frente do que estava te atrasando. Neste ponto do vídeo, faço um convite importante. Se esta mensagem está abrindo sua visão espiritual e fazendo você enxergar coisas dentro de si que antes estavam ocultas, deixe seu like agora e escreva nos comentários: Espírito Santo, abre meus olhos. Isso fortalece nossa comunidade e ajuda o conteúdo a alcançar outras pessoas que estão vivendo batalhas financeiras e emocionais semelhantes. A falta não veio para te destruir. Ela veio para te mostrar o que você nunca conseguiu ver quando tudo parecia estável. A revelação é o início da virada. E o Espírito Santo está usando exatamente este momento para preparar você para uma prosperidade madura, consciente e sustentada por entendimento. O deserto financeiro, o lugar onde Deus te ensina a confiar de verdade. O deserto financeiro é um dos lugares mais desconfortáveis da jornada humana, porque ele não fala apenas com o bolso, ele fala com a alma. Ele mexe com a estabilidade emocional, com as expectativas, com a autoconfiança e com o senso de valor pessoal. Quando você está no deserto, não existe sobra. Não existe espaço para desperdício. Cada decisão importa, cada movimento pesa, cada escolha molda o próximo passo. É por isso que o deserto não é apenas uma fase difícil. Ele é uma sala de treinamento, um ambiente criado para desenvolver em você uma confiança que não existe quando a vida está confortável. No deserto financeiro,
Deus redefine sua relação com o dinheiro e ajusta sua percepção sobre o que realmente sustenta sua caminhada. O deserto ensina a confiar porque ele remove o excesso. Existem coisas que você nunca deixaria enquanto tivesse abundância. Há crenças, hábitos, distrações e até pessoas que só saem da sua vida quando a escassez expõe o que realmente estava acontecendo. Em tempos de prosperidade, você consegue esconder sentimentos, justificar erros, mascarar desequilíbrios. Mas no deserto, a verdade aparece. É ali que você descobre onde sua fé estava apoiada. Muitos acreditam que confiam em Deus até o momento em que o dinheiro acaba. Aí percebem que a confiança estava na conta bancária, no trabalho, na segurança aparente. O deserto corrige essa falsa sensação. Ele mostra que a verdadeira prosperidade começa quando sua fé deixa de depender de circunstâncias e passa a se ancorar na presença do Espírito Santo. No deserto financeiro, você aprende a diferenciar necessidade de desejo. Aprende a escolher com sabedoria. Aprende a dizer não ao impulso, ao medo, ao desespero. Aprende disciplina emocional, porque percebe que decisões tomadas no auge da ansiedade geram consequências maiores do que o problema inicial. É ali que Deus te ensina que prosperidade não é apenas ter dinheiro. É ter maturidade para lidar com o dinheiro. É ter autocontrole, visão, discernimento e capacidade de administrar tantos dias de escassez quanto os dias de abundância. A prosperidade verdadeira não se constrói com pressa, mas com consciência. O deserto também é o lugar onde você aprende a ouvir Deus sem distrações. Quando tudo está indo bem, sua mente se ocupa com tantas vozes que a voz do Espírito Santo se mistura ao barulho da rotina. Mas quando a falta chega, você começa a prestar atenção. Você começa a perguntar com mais profundidade. Você começa a buscar direção real. O deserto afina sua audição espiritual. Ele transforma sua sensibilidade. Ele revela sinais que você ignorava quando estava confortável. É por isso que, muitas vezes, o maior avanço espiritual da sua vida acontece em um momento em que você imaginava que tudo estava parado. E existe algo ainda mais profundo. O deserto financeiro te ensina que Deus é suficiente. Não teoricamente, mas na prática. É quando você não tem mais nada para segurar que percebe que Ele sempre esteve segurando você. É quando recursos acabam que você descobre que a provisão não vinha da fonte, mas do Deus que sustentava a fonte. É quando as portas fecham que você aprende que sua vida não depende de portas, mas daquele que as abre quando chega o tempo certo. Essa consciência muda tudo. Ela cura o medo, ela desfaz a ansiedade, ela elimina o desespero, ela te devolve a paz. E um coração em paz é o terreno ideal para a prosperidade florescer. O deserto financeiro não é uma punição, ele é um treinamento, um processo de fortalecimento interno, um realinhamento de prioridades. Ele te prepara para níveis maiores de prosperidade, porque te ensina a administrar, discernir, valorizar e proteger aquilo que Deus ainda vai colocar nas suas mãos. Sem o deserto, você até poderia prosperar, mas não sustentaria a prosperidade. Com o deserto, você se torna capaz de lidar com abundância, sem perder sua essência, sua fé e sua sensibilidade espiritual. O deserto forma você, e é exatamente isso que está acontecendo agora. O fechamento de portas, o mecanismo de proteção divina. Poucas coisas abalam tanto o coração quanto ver uma porta se fechar no momento em que você acreditava que ela mudaria sua vida financeira. Às vezes é um emprego que não deu certo, um negócio que não avançou, uma parceria que desmoronou, uma oportunidade que parecia perfeita, mas desapareceu sem explicação. Para quem está vivendo escassez, portas fechadas não parecem apenas obstáculos.
Elas parecem sinais de que tudo está piorando. E é justamente nesse ponto que muitos se confundem, porque interpretam interrupções divinas como derrotas pessoais. O que poucos percebem é que o fechamento de portas é um dos mecanismos mais poderosos de proteção do Espírito Santo. Deus enxerga o que você não vê. Ele vê o futuro. Ele vê as motivações ocultas. Ele vê intenções disfarçadas. Ele vê detalhes que seus olhos naturais jamais perceberiam. Há portas que brilham por fora, mas carregam destruição por dentro. Há caminhos que parecem atalhos, mas escondem armadilhas emocionais e financeiras que poderiam arruinar sua vida. Há oportunidades que oferecem dinheiro rápido, mas drenariam sua paz e te afastariam da presença de Deus. O Espírito Santo fecha essas portas porque conhece o peso que elas teriam sobre você se fossem abertas no tempo errado ou no coração errado. O fechamento de portas também revela dependência. Quando tudo está dando certo, você se torna confiante demais na sua própria capacidade. Acredita que é você quem controla o destino. Acha que seu esforço é suficiente para garantir prosperidade. Mas quando uma porta se fecha, a sensação imediata é de perda de controle. Essa sensação é desconfortável, mas é necessária. Ela te lembra que o controle nunca esteve na sua mão. Ela devolve sua confiança para o lugar certo. Ela expõe onde sua fé estava apoiada. E ela traz de volta a sensibilidade para ouvir a direção de Deus antes de entrar em qualquer caminho. Outra razão pela qual Deus fecha portas é para te livrar de ciclos repetitivos. Quantas vezes você já entrou em relacionamentos, negócios ou escolhas financeiras que pareciam promissores no início, mas sempre terminavam da mesma forma, em frustração, prejuízo, cansaço e desânimo? Existem portas que precisam ser fechadas para quebrar padrões que você não percebe que está repetindo. O Espírito Santo interrompe esses ciclos para impedir que você volte a lugares que já deveriam ter sido deixados para trás. Ele sabe que enquanto algumas portas continuarem acessíveis, você continuará voltando a elas por hábito, medo ou carência emocional. O fechamento de portas também é uma forma de redirecionamento. Deus não fecha para te punir. Ele fecha para apontar um novo caminho. Uma porta fechada coloca você em movimento, obriga você a procurar alternativas, empurra você na direção de coisas que nunca seriam consideradas se aquela porta tivesse permanecido aberta. Quantas pessoas só descobriram sua verdadeira vocação, sua verdadeira fonte de prosperidade, seu verdadeiro propósito, depois de terem passado por um fechamento doloroso? Às vezes, a frustração é a ponte para a revelação. Às vezes, a perda é a rota para o encontro. Às vezes, o não de Deus é a proteção mais amorosa que alguém pode receber. E existe algo ainda mais profundo. Portas fechadas evitam quedas maiores. Há situações que você só consegue enxergar pelo lado certo depois que olha para trás. Já percebeu como algumas oportunidades que você chorou por perder eram, na verdade, fontes de problemas que teriam drenado sua energia, seu dinheiro, sua paz e até sua fé? O Espírito Santo interfere no exato ponto em que você não percebe o risco. Ele fecha portas por amor. Ele bloqueia acessos por misericórdia. Ele impede avanços que te destruiriam antes da hora. Você não vê a ameaça, mas ele vê. Por isso, da próxima vez que uma porta se fechar, não interprete como rejeição, interprete como proteção. Deus não está tirando algo de você. Ele está tirando você de algo. Ele está alinhando seus passos para que, quando a porta certa se abrir, você esteja pronto para atravessar com maturidade, segurança e capacidade de sustentar a prosperidade que virá a seguir. A virada invisível, o momento exato em que Deus começa a mudar tudo.
Existe um ponto na caminhada espiritual e financeira em que Deus começa a transformar tudo. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, esse momento não tem sinais exteriores. Nada muda no ambiente. O dinheiro não entra. A oportunidade não aparece. O cenário parece o mesmo, mas algo dentro de você começa a se mover de forma diferente. Essa é a virada invisível, o instante em que o Espírito Santo altera a rota espiritual antes de alterar a rota financeira. É quando ele mexe na estrutura interna, ajusta percepções, corrige crenças e fortalece áreas que antes estavam frágeis. Quando isso acontece, a mudança externa deixa de ser uma questão de se e passa a ser apenas uma questão de quando. A virada invisível começa quando a sua mente se abre para compreender que prosperidade não é um evento, mas um processo. Muitas pessoas acreditam que prosperidade chega como um golpe de sorte, um movimento extraordinário ou um milagre isolado que muda tudo da noite para o dia. Só que a prosperidade verdadeira, aquela que é estável, consciente e alinhada ao propósito, nasce primeiro de dentro. Ela nasce no entendimento, na maturidade emocional, no discernimento, na mudança de hábitos, na nova forma de interpretar a vida. É por isso que a virada começa quando você muda e não quando as circunstâncias mudam. Nesse exato ponto, você passa a perceber coisas que antes não enxergava. A ansiedade diminui, o medo perde força, a sensação de incapacidade começa a se dissolver. Você começa a entender com mais clareza o que Deus estava ensinando na falta. O que parecia confuso passa a fazer sentido. Os ciclos repetitivos começam a se quebrar. A visão de futuro se torna mais clara. Nada disso é coincidência. É o Espírito Santo alinhando você à prosperidade que virá. Quando o interior se ajusta, o exterior começa a responder. Essa conexão é espiritual, emocional e prática. A virada invisível também acontece quando você consegue olhar para o deserto sem se desesperar. Quando você aprende a respirar fundo, mesmo quando o dinheiro está curto. Quando você percebe que Deus continua presente mesmo nos dias em que a vida parece parada. Quando você descobre que sua força não está na conta bancária, mas na fé. Quando você entende que a escassez não define quem você é. Esse amadurecimento é a marca clara de que Deus está movendo algo. Ele está te preparando, Ele está te estruturando, Ele está te colocando na posição certa, no coração certo, na mentalidade certa. A prosperidade não suporta estruturas frágeis. Por isso Deus fortalece o invisível antes de liberar o visível. Outro momento significante da virada é quando você deixa de reclamar e começa a discernir. A reclamação te mantém preso ao cenário. O discernimento te libera para o propósito. Quando você troca lamentação por percepção, você dá um passo gigantesco na direção da prosperidade. A virada invisível é o ponto em que você percebe que não está mais reagindo à falta como antes. O que antes te desesperava agora te desperta. O que antes te paralisava agora te instrui. O que antes te feria agora te fortalece. Essa mudança interna é uma assinatura clara do Espírito Santo. E existe algo ainda mais profundo. A virada invisível é normalmente silenciosa. Ela não vem acompanhada de emoções intensas. Ela não vem com sinais grandiosos. Ela vem com paz. Uma paz que não faz sentido diante da situação financeira. Uma paz que não combina com a falta. Uma paz que te afirma por dentro. Você está no caminho certo. Continue. Essa paz é o selo de Deus no processo. É a confirmação de que, mesmo sem ver nada, algo está sendo construído. Essa virada não pode ser forçada, não pode ser acelerada, não pode ser produzida artificialmente. Ela é obra do Espírito Santo. Quando Ele decide que você está pronto internamente, Ele começa a alinhar o externo.
Pessoas surgem, ideias aparecem, portas se abrem, oportunidades se revelam, caminhos escondidos se tornam possíveis, e tudo que parecia estagnado começa a fluir. A virada invisível está acontecendo agora mais do que você imagina. A mudança não começa no ambiente, começa em você. E quando Deus termina o trabalho interno, nada consegue impedir o avanço externo que virá. A palavra profética: a escassez está terminando. Há um momento na caminhada espiritual em que Deus não apenas trabalha em silêncio, não apenas transforma o interior, não apenas fortalece a fé, mas começa a liberar sinais claros de que a estação está mudando. Esse momento é sutil, porém poderoso. Ele não grita, ele sussurra. Ele não chega com espetáculo, ele chega com confirmação. E é nesse ponto que uma palavra profética se torna essencial, porque ela alinha seu coração ao que Deus já decidiu ao seu respeito. A escassez não é eterna, a dor não é permanente, a falta não é definitiva. Existe um limite que Deus estabelece para cada deserto, e quando esse limite é alcançado, a transição começa. A palavra hoje é clara: a escassez está terminando. Essa palavra não nasce do otimismo humano, mas da sensibilidade espiritual. Quando você atravessa dor, falta, escassez, ansiedade financeira e ciclos repetitivos, algo dentro de você se renova. Você não é mais a mesma pessoa que entrou nesse processo. Sua fé está mais firme, sua visão mais clara, sua maturidade mais sólida. A preparação não foi em vão. Todo deserto tem um propósito e toda preparação tem um destino. O Espírito Santo não desperdiça processos. Ele usa cada lágrima, cada luta, cada noite de preocupação, cada tentativa frustrada, cada porta fechada, cada dívida que te pressionou, cada escassez que te ensinou. Quando ele vê que o aprendizado foi formado dentro de você, ele muda a estação. A transição começa primeiro com paz. Você sente que a dor ainda existe, mas já não te domina. A dúvida aparece, mas já não te controla. A falta continua, mas já não te assusta. Esse é um dos sinais mais claros de que Deus está te movendo para uma nova fase. A prosperidade começa a ser construída dentro de você antes de aparecer fora. E quando isso acontece, você se torna capaz de reconhecer oportunidades que antes passavam despercebidas. A mente se desacelera, a fé se estabiliza, a alma se acalma. Isso não é psicológico, é espiritual. É o Espírito Santo preparando o terreno para a virada. Outro sinal evidente da transição é que coisas que antes te feriam agora já não têm mais o mesmo impacto. A rejeição perde força. A perda deixa de te paralisar. A falta deixa de te definir. Esse amadurecimento emocional mostra que a antiga estação está morrendo. A escassez só governa onde há fragilidade. Quando a fragilidade é tratada, a escassez perde autoridade. Deus está retirando as raízes da escassez do seu interior para que, quando a prosperidade chegar, ela tenha onde se firmar. Essa limpeza interna é profunda e essencial. Ela transforma não apenas sua vida financeira, mas sua forma de enxergar o mundo, e existe algo ainda mais poderoso. Quando Deus decide mudar sua estação, Ele começa a ajustar conexões. Pessoas se afastam, outras se aproximam. Oportunidades que não faziam sentido passam a fazer. Caminhos que pareciam impossíveis se conectam. Portas que estavam fechadas se movimentam. Nada disso é coincidência, é alinhamento divino. A transição é um movimento interno e externo ao mesmo tempo. Deus ajusta o ambiente àquilo que Ele já preparou dentro de você. A palavra profética para este momento é firme. A escassez está terminando. Não porque você se esforçou mais, não porque você acertou tudo, não porque o cenário mudou, mas porque Deus decidiu que o propósito que Ele plantou em você precisa avançar.
A falta te educou, te refinou, te fortaleceu, te transformou. Agora, ela perde a função. A estação muda quando o propósito amadurece, e você amadureceu. Receba isso com fé. Permita que essa palavra entre no seu espírito. Declare sobre si mesmo: a transição já começou. A escassez está perdendo força. A prosperidade já está se aproximando. E o que Deus está liberando agora não poderá ser impedido. Oração de virada. Chega um momento na caminhada em que palavras já não são suficientes, explicações já não bastam, entendimentos internos já não preenchem a alma. Você começa a sentir dentro de si que está diante de um limiar espiritual, um ponto exato entre o ainda não e o está chegando. É nesse momento que algo maior precisa acontecer, algo que ultrapassa lógica, emoção e raciocínio humano. Esse é o momento da entrega, da rendição verdadeira, do encontro íntimo com Deus que transforma o que a dor não conseguiu transformar, que ajusta o que a falta não conseguiu ajustar e que cura o que nenhuma tentativa humana conseguiu curar. É aqui que seu espírito precisa ser alinhado com a nova estação que Deus está abrindo diante de você. A oração que faremos agora não é uma formalidade, não é um ritual, não é apenas um encerramento. Ela é uma ativação. É um posicionamento espiritual que muda a atmosfera dentro de você e ao seu redor. A prosperidade que Deus está preparando não é apenas financeira. Ela é emocional, espiritual, mental. É um conjunto de restaurações que se conectam e criam uma nova realidade. Quando você ora em alinhamento com o Espírito Santo, você não está apenas pedindo. Você está autorizando Deus a agir em áreas que estavam bloqueadas, curando raízes, libertando pesos e abrindo caminhos que antes estavam invisíveis. Prepare seu coração agora, inspire fundo, permita que sua mente se aquiete. Deixe que os ruídos se silenciem. Entre nesse momento com sinceridade, porque o Espírito Santo está presente onde existe entrega verdadeira. Oração. Deus, eu me coloco diante de Ti exatamente como estou, sem máscaras, sem defesas, sem barreiras. Tu conheces minhas lutas financeiras, minhas angústias, meus medos e as áreas da minha vida onde a escassez tem me apertado. Hoje, eu reconheço que a falta que me machucou não foi abandono, mas preparação. Não foi rejeição, foi direção. Não foi punição, foi amor em forma de correção. Espírito Santo, visita agora o mais profundo do meu coração e cura toda a insegurança que me impediu de prosperar. Remove crenças que me amarraram à escassez. Liberta minha mente dos padrões que sabotavam meu futuro. Restaura minha visão para que eu enxergue as oportunidades que o Senhor já colocou no meu caminho. Eu entrego minhas preocupações financeiras. Eu entrego meus medos sobre o amanhã. Eu entrego minha ansiedade sobre o dinheiro. Ensina-me a confiar, a descansar e a esperar no tempo perfeito do Senhor. Abre portas alinhadas ao propósito. Fecha portas que me afastam do teu caminho. Molda meu caráter para sustentar a prosperidade que virá. Eu declaro que a escassez termina hoje dentro de mim e que uma nova estação se inicia. Que a tua paz governe meus passos e que a tua sabedoria guie minhas decisões. Em nome de Jesus, eu recebo a virada que vem do alto. Amém. Permaneça um instante em silêncio. Sinta essa presença que envolve você. O Espírito Santo está fazendo algo agora, não depois. Ele está tocando áreas que você tentou resolver sozinho por anos. Ele está acalmando lugares que carregaram ansiedade por muito tempo. Ele está plantando sementes de paz, clareza e prosperidade em regiões internas que estavam secas. A transição começou dentro de você. Se esta oração falou profundamente com você e você sabe que Deus está te chamando para continuar essa caminhada, inscreva-se agora no canal Oração que Move Céus.
Aqui você recebe palavras que fortalecem sua fé, transformam sua visão financeira e alinham seu coração ao propósito de Deus. Não saia sem se conectar. Deus começou algo hoje e Ele quer continuar isso com você.